Olá, bom dia meninas, graça e paz. Espero que todas vocês estejam bem. Voltamos então no dia de hoje para darmos continuidade à lição de número 15, que vai nos falar sobre santidade e justiça. Nós fizemos uma pequena introdução no domingo passado, algo muito rápido, porque nós estamos assim querendo caminhar, não é? Junto com a classe presencial. Então hoje elas estão iniciando a lição de número 15, porque na semana passada nós tivemos um café e nesse café ele tomou o tempo da escola dominical. Então não houve explanação da aula, certo? E aí elas entram esta semana na lição 15, por isso eu fiz aquela redução, né? Só um pequeno comentário para que vocês refletissem sobre a questão da justiça social, certo? Bom, vamos lá. Então, o texto base dessa lição está em Isaías 58, do 1 ao 12, e Atos 2, do 42 ao 47. Nós não vamos fazer a leitura do texto para não alongar muito o nosso tempo aqui, certo? Mas vocês estão de posse da lição, então todas podem ir lendo calmamente os versículos que procedem dessa lição, que dão base a essa lição. Então, meninas, o objetivo dessa lição é nos conduzir à reflexão sobre a justiça social como um compromisso de todo cristão. O que seria isso? Nós lidamos com situações muito complexas, não é? Eu, na semana passada, fiz a leitura, inclusive, de um relato, de um fato verídico, e para que vocês refletissem no decorrer desta semana e poderiam ficar muito à vontade até para trazer sugestões mediante o relato que foi lido, né, para vocês. Mas nós precisamos ajudar as pessoas que estão necessitadas. É bem verdade que não é por sermos cristãos que nós vamos mudar o mundo, né? A gente não tem condições de mudar todas as realidades que chegam, que batem à porta de nossa igreja, ou que batem até mesmo na porta de nossa casa. É claro que a gente não tem solução para tudo, mas o que a lição está sugerindo é que também nós não venhamos ficar apáticos, né? Olhar a situação e não se mover e nem se compadecer do problema ou da dificuldade do outro, né? Se nós precisamos, segundo a palavra do Senhor, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós vemos o nosso próximo numa situação de aflição, de necessidade, nós precisamos nos mover para ajudar, para trazer algum alívio que seja para essa pessoa, certo? Então, nós não vamos entrar aqui no mérito político e depositar a nossa confiança nos partidos de direita ou de esquerda, né? Pois cada um deles tem a sua ideologia e tem também os seus próprios interesses, certo? Então, o que eu quero dizer com isso, ou o que a lição quer dizer com isso? Nós não podemos transferir todas as obrigações para os governantes, não é? Existem coisas que nós podemos fazer para auxiliar o outro e de forma que nós
podemos nos sentir também aliviadas quando nós podemos encaminhar alguém para uma instituição, não é? Que vai estar levando essa pessoa talvez até uma libertação. Por exemplo, na nossa igreja, o falecido Hugo tinha um trabalho social muito bonito, que ele trabalhava com os viciados, não é? Na cocaína, na maconha, ele trabalhava com pessoas assim, e ele internava em determinadas instituições para que essa pessoa fosse limpa, não é isso? Existem instituições como Alcoólicos Anônimos que também fazem um trabalho muito bonito para libertar as pessoas do vício do alcoolismo. Então, nós precisamos nos mover nessa questão até da indicação, né? Tá com problema de alcoolismo, então vamos designar para uma instituição que trabalha com isso. O da droga, vamos indicar alguma instituição que está fazendo o trabalho de recuperação. Enfim, não é só chegar e dar um paliativo. O que é um paliativo? Dar um lanche, né? Ver o que tem na igreja, servir um lanche, dar uma oferta para a pessoa comer mais tarde ou no outro dia, mais alguma coisa. Isso não é o bastante, porque a pessoa continua pela rua com o mesmo problema. O que a gente precisa é buscar fontes que vai dar um respaldo maior para essas pessoas, certo? E isso a gente não pode ficar esperando que políticos resolvam, certo? Nós podemos dar esses passos, né? Esses direcionamentos, esse tipo de ajuda. Então vamos lá. O que precisamos também é buscar referência nos ensinos bíblicos sobre as relações sociais que o povo de Deus deve promover. Se olharmos para o passado na palavra de Deus, nós vamos ver uma mulher que muito se dedicou a fazer boas obras, a dar esmolas. Quem era essa mulher que ajudava aos necessitados através do talento que Deus colocou nas suas mãos? Dorcas. Dorcas, ela costurava, era costureira. E a partir desse ofício que ela tinha, desse talento, ela ajudou muitas pessoas, certo? E ganhou muitas vidas para Jesus por conta deste talento que ela tinha. Por quê? Porque ela cativou corações de pessoas. E quando ela veio falecer, as pessoas sofreram muito, e quando souberam que o servo de Deus estava na cidade, elas foram buscar para que este servo do Senhor se compadecesse do sofrimento daquelas mulheres ao ver Dorcas mortas. E Dorcas é ressuscitada. E a partir deste acontecimento, muitas vidas foram salvas, foram resgatadas do inferno para o reino de Deus. Então, queridas, esse é o nosso papel. O que nós temos feito para ajudar a sociedade? Será que você tem algum talento que você poderia usar em favor de outras vidas? Pense nisso. Bom, e ainda podemos citar Esther, a rainha Esther, né? Que foi usada para salvar o seu povo da morte.
certo? Ela arriscou a própria vida porque ela foi junto ao rei sem ser chamada. Mulher nenhuma poderia chegar, ninguém poderia chegar à presença do rei sem que ele chamasse, mas ela o fez. Por quê? Porque ela tinha um dever para com o seu povo e ela salvou o povo da morte. Então, queridas, eu e você não podemos nos acomodar, sabe, em ver tantas coisas, tantas situações chegando à nossa porta ou à porta da nossa igreja e nós não estarmos fazendo nada. Nós precisamos nos mover para mudar cenários, mudar realidades, certo? Assim como essas mulheres, nós precisamos nos mover praticando a justiça social. Agora, meninas, quando falamos ou pensamos em santidade, porque a lição fala que é santidade e justiça social. Quando nós pensamos em santidade, nós estamos nos referindo primeiramente quem? A Deus, né? Porque Ele realmente é o justo, Ele é a própria justiça, certo? Ele é santo, ok? Agora, quanto a nós, no processo de santificação, o cristão vive um crescimento individual, ou seja, pessoal, e também o comunitário. Percebe? Compreendendo que nós somos pecadores diante de Deus e que também merecemos a morte, certo? Então, quando eu vejo uma pessoa numa situação de desfavorável, né? Numa situação onde não há recursos para aquela pessoa, talvez a pessoa esteja até mesmo desacreditada, marginalizada diante da sociedade, certo? Eu preciso fazer alguma coisa e não condenar, porque muitas vezes nós vemos as pessoas falando assim, tá passando por isso porque pecou, porque roubou, foi pego, tem mais é que morrer mesmo, porque se não morrer, daqui a pouco ele está matando alguém, não é? Esse julgamento, essa sentença não pode ser dada por mim e por você, queridos. Porque assim, o Senhor, Ele quer resgatar essas pessoas. Porque ninguém entra numa situação dessa de escravidão, porque essas pessoas são escravas, não é? São escravas do inimigo das nossas almas, escravas do diabo, que jogou nesse mundo, nesse submundo, e elas não têm mais força para sair, certo? Um viciado, ele não entrou porque quis, não, ele foi levado sabe? Ninguém opta por uma situação de decadência. As pessoas ficam cegas. Por quê? Porque o demônio toma conta, oferece em bandejas de ouro, de prata, as pessoas vulneráveis não conhecem ao Senhor, se deixam levar e aí só vai caindo, caindo e caindo, né? Porque um abismo, já diz a palavra, traz outro abismo, certo? Então, a sentença quem dá na vida, seja lá de quem for, não somos nós, é o Senhor.
Então, o nosso papel é sempre o olhar com compaixão, com um olhar de misericórdia, sabe? Mesmo muitas vezes, nós até mesmo temendo, porque eles são capazes de fazer, essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Muitas vezes a gente tem medo mesmo, né? Vamos assumir isso. Mas, ainda assim, a gente precisa levar a palavra. Se chegou até nós, é porque o Senhor quer nos usar. Aí a gente não precisa temer. Uma coisa é você estar numa condução, numa rua escura, e aí chegar um cidadão para te assaltar. Isso aí não é Deus colocando no caminho, não. É o próprio capeta, né? Colocando para... Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando chega na porta da nossa igreja pedindo algo, queridos, é porque o Senhor quer resgatar essa vida. O Senhor quer resgatar, o Senhor tem um plano de salvação para essa vida, sabe? Muitas vezes eles vão até naquela assim, inconscientemente, né? Ou então vão pensando assim, ali eu vou conseguir alguma coisa, um pão para comer, ali eu vou conseguir uma esmola, um dinheiro para sobreviver um dia, umas horas. Eles não batem por acaso, sabe? E eu vejo exatamente dessa maneira. Se chegou até a igreja, é porque essa pessoa foi escolhida pelo Senhor para o plano de salvação, sabe? Então, vamos investir. Mesmo que essa pessoa chegue, você chame outros para estar junto, para dar a palavra, né? Mas a gente precisa falar do amor de Deus e indicar caminhos para que essa pessoa seja tratada no plano material e espiritual, certo? Porque, queridos, nós um dia já estávamos sentenciados à morte. Por quê? Pelos nossos pecados, porque não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Então todos nós estaríamos condenados à morte. Mas o Senhor pagou um alto preço pela nossa vida, pelo nosso resgate. E essas pessoas marginalizadas também, o Senhor também morreu por elas. Amém? Então, justiça social é um dever de todo cristão, porque você tem o selo do Espírito Santo, você tem a palavra do Senhor para anunciar, para levar esperança àqueles que estão cativos. Amém? Então, o Deus amoroso e fiel nos oferece o perdão todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Ele nos oferece o perdão, ele nos oferece a salvação e a redenção em Cristo Jesus. Então, não é um privilégio só nosso, isso ele oferece a todos, certo? Por isso temos que tomar cuidado com a tendência que temos, aquela tendência orgulhosa de classificar e julgar pessoas, né? Desejando punir e se distanciar, não é assim? Sem sequer tentar ajudar de alguma forma. Inclusive, pregando a palavra. Porque, queridos, o melhor de tudo é a pessoa ouvir a palavra. Amém? Para que possa então entender, interiorizar, ser liberto em nome de Jesus. O pecado afeta as relações sociais
gerando injustiça, gerando opressão, gerando dominação e discriminação. Falamos sobre tudo isso, não é? A dominação, porque o próprio inimigo domina, né? E oprime, não é isso? A discriminação, nós é que fazemos. Muitas vezes, nós, mesmo sendo cristão, nós fazemos a discriminação. Isso é como se não bastasse nós, a sociedade como um todo, né? Então,